Oi, queridos e queridas que participaram, vocês todos participaram do aniversário do Biano, que começou em março e enveredou abril adentro. E depois que a gente chegou lá da festa que a gente fez em Luminárias, é que os presentes que eu comprei chegaram. Então agora o Biano vai fazer o unboxing desses presentes. Esse aniversário de fato rendeu e eu recebi até muito mais presentes do que eu acho que ele merecia, porque foi uma festa muito bacana, muitos amigos juntos e a Laura em todos os momentos muito presente. Foi muito legal, muito bom para mim. E aí, quando a gente voltou, essa grata surpresa que são os livros, né? Que afinal é o assunto principal desse canal. Então, hoje é o dia de fazer esse unboxing, que são livros que a Laura me presenteou. Na verdade, gente, eu pedi para usar o laptop dele e eu stalkeei a Amazon dele. Isso está sendo revelado agora. Eu stalkeei a Amazon dele e aí eu fiz uns pedidos de uns livrinhos aí. Que, bom, agora eu faço ideia de quais livros podem ser, mas vai ser uma grande surpresa, então já estou com o primeiro livro em mãos. Vou abri-lo para mostrar. Pronto. Abri ao modo Laura. Esse é o livro 1 da obra completa do Baruch Spinoza, esse filósofo que nós estudamos aqui na esquizoanálise, né? Um filósofo aí da modernidade, super importante. Esse livro aqui contém o breve tratado e outros escritos pela editora Perspectiva, uma capa muito bacana, muito bonita, gostei das cores dessa capa. Ele tem essa orelha, essas duas orelhas, né? E seguindo a tradição filosófica, a capa branca, porém a página branca, porém esse aqui não é letra tão miúda, uma diagramação boa, né? Muito boa. Muito boa. Puxa. E parece que tem foto aqui, amor, dele, o desenho? Do Spinoza, aqui, sim, assim como tem na capa, né? Tem esse desenho aqui do Spinoza. Bacana que você já abriu logo o volume 1, né? O volume 1, esse é o primeiro. Talvez apareçam os outros, pelo menos eles estavam lá no carrinho. Mas eu tô surpreso, muito obrigado. Acho que eu vou ter que falar alguns obrigados para você por causa desse livro. Mas vale muito a pena ler o Spinoza como filósofo. É uma corrente filosófica que eu estou me aproximando por causa da formação em esquizoanálise, e ele é um dos pilares do pensamento de Deleuze e Guattari dentro da esquizoanálise. Vou pôr nos pacotinhos que você já abriu para cá. Perfeito. Então vamos ao segundo livro. Esse não dá, amor, porque a emenda dele tá no lugar errado. Tá. Então qual que é a sugestão de abrir? Isso, puxar por aí no cantinho. Não, talvez dê, ó. Olha aqui. Não, a emenda dele tá aqui. Não, é daqueles com cinto de castidade. Agora ele vai. Os plásticos estão mais fortes, né? Acho que é uma tentativa de embalar melhor os livros, né? Bom, esse é um livro do Vittorio Rosler, Filosofia da Crise Ecológica. Muito felizmente, muito gratificante ver que a tradução é de um grande amigo meu, o Gabriel Assunção, que é editor-chefe de uma revista que eu sou editor adjunto, que é a Arte e Filosofia, uma revista da Universidade Federal de Ouro Preto.
Então, esses livros são alguns tratados sobre a questão ecológica mundial de uma perspectiva filosófica, sobretudo dialogando com um filósofo chamado Hans Jonas, ou Hans Jonas, né, escreve com J, mas se lê, como é um filósofo de língua alemã, o J se lê I, né, Jonas, Hans Jonas, mas ele deve ter algo de bastante original aqui, e a tradução é primorosa, não pelo Gabriel ser meu amigo, mas ele é um tradutor muito competente. Bacana. Filosofia foi a editora Liber Ars, deve ser assim, né, que diz. E eu ainda não li esse livro, assim, conheço pouco pelas conversas que eu já tive com o meu amigo Gabriel, que é o tradutor. Agora é a caixa. Agora é a parte grande, a caixa. Uma ajuda. Pronto. Uau, uau, uau. Puxa vida. Uau, 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 uau. O primeiro aqui, ó, vou começar bem aleatoriamente, tá? Não tá dando mais. Deu? Esse deu. O que temos aqui? A arte de pensar, ensaios filosóficos do Paul Valéry. A maioria das pessoas conhece o Valéry como um poeta, enfim, como um esteta, depois como um esteta, né? Aqui é o Paul Valéry estético do pensamento. Aqui me parece que tem alguns textos ligados à estética também. Também, naturalmente, é um livro que estava no meu carrinho, um livro que eu não li, mas é um livro de grande interesse para mim, sobretudo na área da estética filosófica, que é uma área que eu sempre leio coisas, né? Esse livro foi editado pela Bazar do Tempo. Eu gosto muito das edições da Bazar do Tempo. Essa é uma capa que parece uma capa de papelão, com as cores muito bem escolhidas, né? Esse sim, ó, a página é amarela, escrita em azul. Olha só, uma edição bem primorosa que dá muita vontade de ler, né? E tem uma relação aqui com o livro também foi patrocinado pela Embaixada da França no Brasil, aqui, ó, escrito em francês. Mas é um livro assim de grande interesse, né? Aí ele fala sobre mito, tem aqui pequenas cartas sobre o mito, possivelmente ele vai discorrer sobre estética, fragmentos de um Descartes. Olha só, bem bonito, muito bem feito o livro, né? Na nossa viagem, uma vez eu levei um livro do Paul Valéry falando sobre um pintor. Recentemente teve uma exposição dele no MASP em São Paulo, que é o Edgar Degas. É um pintor e escultor também, fazia umas esculturas em cera, umas bailarinas, né? Que é um artista que eu também gosto muito. Então tá aí a arte de pensar, ensaios filosóficos de Paul Valéry. Agora eu gostei muito. Vou mostrar para vocês aqui o que saiu nesse outro livro. É um livro recentemente publicado pela editora Autêntica do filósofo e professor Vladimir Safatli, chamado Em Um com o Impulso. Segundo o próprio professor Vladimir Safatli, esse é o primeiro livro, está escrito aqui bloco 1, talvez seja isso, é o primeiro livro de uma trilogia que ele vai discutir o poder, o caráter emancipatório das obras de arte, que é uma coisa que o Vladimir já faz também. Ele lida com filosofia da música, com teoria crítica, né, que é a mesma área que eu. Então, um livro que eu estou bastante curioso para saber, né, para ler e, enfim,
quero ver o que o Safatli está propondo nesse livro. Foi publicado pela Autêntica, como vocês podem ver. É um livro, né? Ele tem as suas orelhas aqui. Aqui tem a foto do professor Safatli, muito deve conhecê-lo. Trata-se de um intelectual público e muito atuante, né, no debate político, estético no Brasil. É uma diagramação boa, né? Tem esse formato do livro acadêmico, eventualmente aparece alguma citação, mas é bom de ler, a letra não é tão pequena. Você virou booktuber ou é impressão minha? Acho que o convívio tem me ensinado bastante. Eu tô vendo você, eventualmente eu vejo algum outro ou outra booktuber com você, né? Isso aqui é uma coisa assim, eu já tive contato com esse livro, eu já li esse livro assim há muito tempo, mas eu não vou abrir primeiro e depois eu mostro. Esse deu também, ó, fácil. Que bonito esse livro. Pois é mais uma edição da Companhia das Letras. É um livro escrito pelo próprio Caetano Veloso, chamado Verdade Tropical. Essa é uma edição nova, eu li, a capa inclusive era diferente, né? Ele está vestindo um parangolé do Hélio Oiticica, um artista que influenciou muito o tropicalismo, né? Então esse livro é um pouco, acho que tem um caráter um pouco, até onde eu me lembro, um caráter um pouco autobiográfico, que conta, né, o surgimento, início desse movimento musical brasileiro de suma importância para a música e para as artes brasileiras, que foi o Tropicália, né? Tanto o que aconteceu depois do Tropicália, quanto o que aconteceu antes do Tropicália, como as obras do Hélio Oiticica, o teatro como é que ele chama? Zé Celso. O teatro do Zé Celso, enfim. Teatro Oficina. Aqui o Caetano narra um pouco dessa história toda. Na contracapa tá ele próprio, né? O Caetano, belíssimo como sempre. E essa figura, olha que maravilhoso essa edição nova, ó. Muito maravilhoso, muito bom. Nossa, muito obrigado por esse presente também. Muito obrigado por esse, viu? Bom, é um livro que eu queria ter mesmo, sempre quis. Ó, diagramação também boa, né? A Companhia das Letras dificilmente erra, né? Um livro muito bacana. Espero ler algumas coisas, poder compartilhar com vocês em algum momento que a gente tiver oportunidade. Bom, tô tirando aqui na ordem que tá por cima, tá? Mais um, então. Uau! Esse aí tá... Esse tá difícil, né? Bom, achei um lugarzinho aqui. E vai sair bem. Bom, seguindo aquela linha lá do primeiro livro, que é do Spinoza, esse livro aqui também é mais um desses que fala de um outro autor muito ligado à esquizoanálise, que é o Bergson, só que é o Bergson lido pelo Deleuze. Claro, eu não li esse livro aqui ainda, mas eu tenho lido, aliás, eu estou na fase de ler o Bergson dentro do curso de esquizoanálise, e esse livro vai ser bastante importante para eu entender o Bergson de Deleuze. Muitas vezes os filósofos fazem isso, né? Os filósofos leem à sua maneira os outros filósofos e acabam escrevendo também à sua maneira sobre esses filósofos, né? Então tem um Bergson que é o Bergson original e tem um Bergson que é o Bergson de Deleuze. Eu acho que é o caso desse livro. É um livro publicado pela editora 34, e vamos ver como é que é aqui. A diagramação é boa, porém as letras são mais miúdas, menores, mas acho que não parece ser um livro difícil de ler. É um livro bem fininho, mas deve ter o impacto que o Deleuze tem, né? Do Deleuze não importa quando é fininho, mas sempre vem muita coisa aqui, seguramente, né? Muito obrigado. Esse vai ser de suma importância. Bom, seguindo... esse livro foi indicado
num encontro que eu fui sobre estética e filosofia da arte, encontro pela Universidade Federal da Bahia. Faz tempo que estava lá no meu carrinho, ele estava até um pouco esquecido, né? O que vem depois da farsa. É um livro do Hal Foster, também, mais uma vez, uma discussão sobre estética depois do evento da indústria cultural, né? Acho que aqui tem uma ligação direta com o que eu venho estudando, pelo menos desde, sei lá, talvez 10, 15 anos para cá, né? Que é a questão da arte no contexto das sociedades industriais tardias, né? No contexto da indústria cultural. Então, eu estou curioso também para saber o que vem depois dessa farsa, né? Do que tem acontecido com a obra de arte nos tempos atuais. Bom, aqui eu não consegui identificar. A editora é uma editora super nova e super bacana. Tudo que eu já vi dela, que é a Ubu, né? Uma editora incrível, maravilhosa. Deixa eu ver aqui como é que tá. O livro é fantástico, tem imagens. É um livro de arte, né? Ligado à arte mesmo. Tem imagens, uma diagramação muito boa. Eles usam até um tipo de letra diferenciado aqui, né? Uma fonte, né? Que é uma fonte que até me parece ser mais limpa, né? Parece Arial ou coisa parecida, né? Não tenho certeza disso. Mas um livro de grande interesse. Já citou Heidegger, citou Deleuze, Nietzsche, enfim. É um livro que tá totalmente dentro, ó, uma pintura. Nossa, essa a gente viu. Famosíssima aqui, que é do Velázquez, né? Amor? Nós vimos a original lá no Museu do Prado, em Madrid. É altamente impactante essa obra é incrível. Foucault já falou dessa obra e muitos outros, enfim, é uma obra muito discutida mesmo, né? Então, o que vem depois da farsa do Hal Foster? Mais uma discussão sobre estética, filosofia da arte e, naturalmente, política, né? Parece que a estética nem sempre tem relações com a política, mas tem. Mais um livro. Achei. Esse é o Van Rensselaer Potter, Bioética Global. Esse autor é um biólogo e um oncologista que, eu não sei se foi ele que criou o termo bioética, mas ele, na década de 70, ele colocou esse termo em circulação, né, que agora a bioética é uma área não só da filosofia, né, porque é uma ciência inter e transdisciplinar, que tem me interessado muito, já não é desde hoje, né? Todas essas discussões sobre células-tronco, aborto, produção de genes, enfim, uma série de discussões que tratam, que a bioética trata, né? Então, tem um grande interesse. Esse livro foi publicado pela Loyola. Aí sim, olha, essa diagramação tá boa, a página não tão amarela, mas também não é branca, é uma página amarelinha boa de ler, a letra está num tamanho bom, né? Um livro assim que também tem uma pegada um pouco mais acadêmica, citações, esquemas, né, que explicam essa ciência assim de sumo interesse, né? Me parece essa ser uma das ciências mais importantes do nosso século, né? Haja visto os temas, enfim, adorei também, muito grato. Quantas vezes eu vou dizer isso, hein? Tem mais e tem muito mais, viu? Nossa, às vezes eu tendo a pegar um livro e outro, mas eu tô tentando não fazer isso. Esse aqui, gente, é uma editora da qual, assim, para livros acadêmicos, ela é das melhores, é inconteste, assim, essas traduções são todas recomendáveis aqui da Unesp, né, de filosofia. Essas são as categorias do Aristóteles, muito ligado à epistemologia, à filosofia da linguagem do próprio Aristóteles. Esse é um livro assim que estudantes de filosofia tem que ter esse livro. Eu tive contato com ele na universidade
E é um livro, assim, a Unesp está fazendo esses livros aqui, tem, como vocês podem observar, tem uma textura aqui, ó, muito gostosa, muito boa. E esse aqui é uma edição bilíngue, ó, de um lado está o grego, né, assim, imensamente responsável a tradução, né, que você pode, entendendo de grego, você pode comparar. Muito boa, muito linda, né, ó, de novo. Ó, aqui o relevo da frente aparece aqui atrás, ó. Tem uma textura aqui também, acho que dá pra ver, né? Fantástico o livro. Também, de novo, ó, aqui tem uma textura aqui na parte de trás, que transparece do outro lado. Então são as categorias do Aristóteles, edição bilíngue, produzida pela Unesp. Muito obrigado. Ai, ai. Gostoso, você tá gostando. Eu estou amando, porque, né? Todo mundo que gosta de livro, acho que quando chegam uns livros assim que você tava, né? Esse aqui tá um pouquinho difícil, mas nós vamos conseguir. Nem que seja A tesourinha tá aqui. com uma pequena ajuda de minha amiga Tesoura. Pronto. Opa. Bom, mais um livro pela editora Unesp, chamado Capital e a Lógica de Hegel, de um intelectual brasileiro, que é o Rui Fausto, né? Esse livro eu ainda não tinha tido contato com ele, mas eu, na minha tese de doutorado, eu estudei muito, antes eu já estudava Hegel, mas na minha tese eu estudei bastante o Hegel, né? E aí eu tinha muito interesse em ver como que o Hegel estaria inserido nessa lógica da construção mesmo do capitalismo, tendo em vista que ele é um filósofo lá do final do século, do auge do capitalismo, né? No final do século XVIII e início do século XIX. Então, quero ver como é que o Rui Fausto relaciona o Hegel nesse sentido, e nesse livro também ele recorre ao próprio Marx, né, que também apropria do Hegel para construir suas teorias de crítica ao capitalismo. Então, esse é um livro de suma importância para mim, enquanto estudioso de Hegel, em parte de Marx e enquanto estudante de filosofia. Obrigado. De nada, amor. Você vai ter que ser mais sucinto, senão eu não consigo subir o vídeo. Tá bom. Próximo livro, então, é o livro... Aí, ó, de novo, tem uma relação com o anterior. É o livro O Capital, do Thomas Piketty. É um livro que ficou famoso, talvez seja esse um best-seller aqui, né? Que ele vai estudar o Capital, mas no século XX, como diz o próprio subtítulo aí do Thomas Piketty. XXI. Do século XXI, desculpa. Que massa! É uma atualização, ele inclusive recorre mais uma vez às teses de Marx e tal. Esse e atualiza. veio meio fodido? Ah, veio com uma dobrinha aqui. Mas acho que... Pronto. Tá aí um livro publicado pela Intrínseca, O Capital no século XXI, de Thomas Piketty. Próximo livro... Um outro livro, de novo, do Deleuze, de interesse aí para os nossos estudos em esquizoanálise, publicado pela editora Escuta, né? Spinoza, Filosofia Prática, né? Aqui são os preceitos de Spinoza aplicado dentro do contexto da esquizoanálise. É um livro também de diagramação daquele jeito, né? Branca, com as letras relativamente pequenas, mas parece uma grande obra do Deleuze, naturalmente, falando de um grande filósofo, que é o Spinoza. Iba. Esse aqui eu gostei de ver,
Eu adoro esse filósofo, sempre gostei, é um membro da primeira geração da teoria crítica, junto com Theodor Adorno, com Max Horkheimer, que é o nosso caríssimo Herbert Marcuse, discutindo obra de arte, a dimensão estética. A foto do Marcuse, ó, fumando um charutão, né? Nessa época era chique, né, amor? Chique, fumar Chinelo. charuto e cachimbo, né? A estética. Ó, de novo, edição em 70, uma editora portuguesa, né? Página branca, mas a letra tá num tamanho bacana. Aqui, né? Não tem orelhas, um livro simples, bem simples, mas o conteúdo é bom, grandioso. Outra obra do nosso grande, imenso Aristóteles. Mais uma edição da Unesp também, com aquele relevo aqui. Esse é o da interpretação, ligado totalmente à filosofia da linguagem do Aristóteles, que fundamentou toda a filosofia da linguagem até hoje, né? Da interpretação. Esse sim é uma diagramação muito boa, página amarela, né? Unesp. Esse também uma outra edição bilíngue da interpretação Aristóteles. Vou fechar a porta porque começaram a Quer parar? passar a grama ali. Não precisa não. Melhorou o som, né? Melhor. Mais um livro, então, dos muitos que eu ganhei de presente da Laura. Esse é um livro pela editora 34, também uma editora que eu gosto, aprecio, admiro muito as publicações, as traduções. Pequena História da Música Popular, do famoso José Ramos Tinhorão, conhecido por Tinhorão. É um livro que trata naturalmente do que fala o título, né? Uma página branca, a diagramação é muito boa, a letra também, né? E aqui com orelhas. Esse não carece muito de explicação, porque o título é autoexplicativo, né? Uma boa história da música popular brasileira, pelo menos de uma perspectiva, no mínimo, muito interessante. Você tá cansando? Eu tô cansando de... Eu mesmo nunca fiz isso, né? Ele vai juntando os livros que ele quer no carrinho. Aí eu fui lá e fiz uma limpa no carrinho. Esse é um livro, de novo, pela editora Unesp, A Ideia de Cultura, do Terry Eggleton. É um livro que eu queria há muito tempo ler, né? Assim, a concepção de cultura. Eu sou muito ligado à filosofia da cultura, daí o interesse por esse livro que trata disso, né? É uma página branca, como vocês podem ver, uma diagramação boa, letra também boa, né? O livro tem aqui as orelhas, né? O Unesp tem bastante cuidado, uma pequena biografia do autor aqui, e as orelhas do livro explicando, muito bom, a ideia de cultura, Terry Eggleton. Nossa, gente, até esse aqui veio. Esse aqui estava no fundo do carrinho. Estava no fundo do carrinho. A Laura descobriu que ele estava. Né? Tava lá, sabe que ele estava bem escondidinho? As etapas do pensamento filosófico Sociológico. as etapas do pensamento sociológico do Raymond Aron, publicado pela Martins Fontes, né? Aqui eu já tive contato com esse livro, que ele faz uma abordagem geral da sociologia, que é uma ciência super nova, né? Do século XIX já. Um calhamacinho, né? É um calhamacinho, ó, bem grande, aí tem cerca de... Quantas páginas? 884, quase 900 páginas, e com orelhas e tal, mas na dureza, que a letra é branca, alvejada, não muito pequena, mas uma letra menor. Muito bom, tava aguardando poder
ter contato e ler esse livro. Por fim, mas não por último, chegando ao fim, mas não ainda, um outro grande livro aqui do mesmo autor, né, do Van Rensselaer Potter, Bioética, Ponte para o Futuro, né? O assunto é o mesmo daquele outro, esse também publicado, assim como o outro, pela Edições Loyola, com orelhas, página amarela, alguns esquemas. Esse Eu acho tão muito bonitinho falar que o livro tem orelhas. Tem orelhas. E, por fim, porém não menos importante, E não o último. e não o último, mas o penúltimo, tá? É o outro volume aqui do Spinoza, né? São 3 volumes. Então, esse é o segundo volume das obras completas do Spinoza, né? Aqui tem as correspondências e vida, organizado pelo Ginsberg, Milton Cunha e Roberto Romano. Veja, também da editora Perspectiva, né? O mesmo modelo daquele primeiro. Ó. Página branca, porém letra boa de ler. Tem orelhas, assim como o volume 1. E agora sim, por fim e por último, entretanto não menos importante, é o terceiro livro dessa mesma trilogia das obras completas do Spinoza, né? Aqui tem o Tratado Teológico Político, que é um dos livros mais importantes junto com a Ética do Spinoza, tá nesse volume 3 aqui também, da editora Perspectiva, né? Então é o mesmo esquema do livro anterior. Com as orelhas. E muito bonito a cor e a diagramação. Gostou, amor? Eu adorei, tô até um pouco constrangido aqui, porque foi um presentão, né? Em todos os sentidos, assim, no sentido qualitativo, naturalmente, e no sentido quantitativo também. Muito obrigado. Obrigado a vocês que participaram aqui desse aniversarião, desse homão. E ano que vem tem mais. Sim. Beijos. Um beijo e até a próxima.